Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. E vamos ao Rio de Janeiro, na nossa conexão diária com o nosso colunista Bruno Voloche, para conversarmos sobre o Mundial de Vôlei Feminino. Começou com derrotas das mineiras e o Voloche está aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre isso e muito mais. Primeiro, um abraço para você, viu, Bruno Voloche? Muito boa noite, seja bem-vindo. Oi, Pedro. Um abraço para você também, aos companheiros. Esse estúdio cada vez mais bonito, muito interessante. O apresentador ajuda, né, Voloche? Mas claro que ajuda. Ajuda sim. Muito bacana mesmo. Ô, Pedro, hoje eu recebi assim, muitas mensagens e algumas pessoas me perguntando: poxa, mas que pessimismo é esse em relação ao Mundial Feminino? Não dá para o Minas e para o Praia? Não, não dá. A diferença técnica é muito grande. O time de Milão tem a Egonu, a Danese, Orro, Sila, o Conegliano, a seleção mundial, Gabizinha, Hack, Santarelli no banco. E o Minas caiu por 3-0 e o Praia também caiu por 3-0. Aí o que isso significa dizer? Significa dizer que se não houver nenhum acidente de percurso, os dois italianos farão a final do bingo. Então o Brasil tem chance de disputar o bronze. Há controvérsias. Não dá para o time do Minas descartar o Tianjin da China, é um bom time, e muito menos o Praia descartar o NEC do Japão. Então, eu escrevi na minha coluna: o ouro, esquece. A medalha de bronze seria um lucro absurdo para o vôlei feminino brasileiro. Bruno Voloche, e sobre a seleção, hoje a gente conheceu o grupo, né, do Mundial da Tailândia em agosto do ano que vem, com França, com Grécia e Porto Rico, as adversárias da seleção na primeira fase. Tá bom? Ótimo, 3 jogos, 3-0, não vejo nenhum problema. A partir da segunda fase, como numa Copa do Mundo de Futebol, já que a gente mudou, né, a Federação Internacional mudou o regulamento, são 32 seleções, os 2 primeiros se classificam. Aí, a partir das oitavas, poderemos cruzar com a República Dominicana, e se a coisa andar normalmente, ainda tem tempo para a gente falar sobre isso, aí China, Itália, aí começa o Mundial de fato, Pedro. Esse é um Mundial que o Brasil não tem, né, Voloche? Não. É o único título que o vôlei feminino não conquistou, e nem o Zé Roberto. O Brasil já bateu na trave 3 vezes. Mas título mesmo, inclusive o último a gente estava presente lá, você vai lembrar disso, né? O Brasil perdeu a final para a Sérvia por 3-0 lá na Holanda. Lembro, o Voloche entrava mostrando pra gente a quadra no falecido Super FC. 6 horas e 50 minutos aqui no Tempo Esporte. É lembrado. Eu queria falar com o Voloche, com o Lélio e com o Colombo sobre um assunto do futebol, e o Voloche está lá no Rio de Janeiro, acompanha muito dos bastidores do mundo da bola também, Voloche, que é essa oficialização da candidatura do Ronaldo para a presidência da CBF. Primeiro, o que você tem aí de bastidores sobre isso? E como é que você enxerga essa possibilidade? De repente, é mesmo uma segunda via? É mesmo tirar a CBF das mãos dos mesmos dirigentes que estão lá há algum tempo? Pedro, eu acho que primeiro é necessário a gente separar o Ronaldo, ex-jogador de futebol, e o Ronaldo, administrador. Vocês têm muito mais embasamento para falar do que eu. Conviveram de perto com o Ronaldo na SAF do Cruzeiro. Foi bom? Foi ruim? Há controvérsias. Fato é que a CBF precisa de mudanças. Eu acho que os últimos anos, as últimas derrotas da seleção brasileira na Copa do Mundo mostraram uma total falta de liderança do Edinaldo, escolhas precipitadas, e acho que qualquer ex-jogador com o mínimo de qualificação que se candidate terá ótimas chances, mas não é garantia de sucesso. Repito, uma coisa foi ter jogado futebol, não há o que falar nesse aspecto do Ronaldo. Outra coisa é dirigente,
há o que falar do Ronaldo. Fala, ô Lélio, em resgatar a credibilidade da CBF. Agora, resta saber primeiro, né? O Voloche, que acompanha muito os bastidores das eleições aí da CBV, onde houve uma disputa, pelo menos, raramente na CBF tem um contra o outro, né, Voloche? Então, para chegar lá, o Ronaldo, ele precisa de um colégio eleitoral para que ele possa ser candidato. Ele precisa de 4 federações e 4 clubes apoiando a candidatura dele. E aí, será que vai ter? Mas só da gente ter uma outra via, né, o Colombo? Ué, mas não adianta ter outra via se a outra via não pudesse candidatar. Sim, eu acho que assim, alguém interessado começando uma outra via agora, não é que ele vai ser eleito agora também, acho que é muito difícil tirar isso, porque o poder das federações, ele é absoluto. Porque aí o Ronaldo, a plataforma dele, modificar o calendário, para se modificar o calendário, você precisa mexer no campeonato estadual. Aí, meu chapa, a federação fala, brother, vai tomar conta do Valladolid, entendeu? É isso que vai acontecer. Mas eu tô ao encontro do que você pensa, viu, Pedro? O cara se projetar para ser oposição ao Edinaldo, para mim já é positivo. É um movimento literalmente político. Na política literal a gente vê isso, é uma candidatura que lança-se no ano para depois ela ser consolidada. Eu acho que se opor a essa atual estrutura da CBF, isso é o principal fator, é o fator positivo. É um cara de renome, é um cara de prestígio internacional, então por que não? Tem que aqui, quer saber uma verdade? Tem que pedir bênção pro Ricardo Teixeira, que aqui ainda tem muita força política dentro do futebol brasileiro. Não aparece, mas todo mundo que era, né, do círculo dele ali, ó, tá todo mundo lá. E todo mundo esteve lá. E o Ricardo Teixeira, nem do futebol era, só foi eleito por quê? Porque ele era genro do João Avelange. Então, cara, infelizmente é assim. É isso. Bruno Voloche, um abraço pra você. Amanhã a gente se fala aqui em O Tempo Esporte, meu amigo. Pedro, foi um prazer. Um abraço aos companheiros. Saúde a todos. Ótimo finzinho de programa para vocês. Amanhã nos vemos sim, claro.